apresentar aí as honras da casa, o nosso diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional, Eduardo Diogo. Com a palavra, o superintendente Pedro Rio. Minha homenagem a esse diretor que tem feito no Sebrae Nacional, junto com a sua equipe, um trabalho extraordinário. Nós estamos lá e podendo colaborar numa jornada muito grande para que o Sebrae seja um Sebrae sistêmico, para que o Sebrae seja, de fato, uma instituição que quase com 50 anos de vida possa, de fato, ser um Sebrae em rede, um Sebrae único, um Sebrae que pensa o Brasil da forma que o Brasil precisa. E ele tem liderado, junto com o presidente Melles, com o Bruno Quick, esse trabalho lá no Sebrae Nacional. Muito obrigado a você pela atenção, muito obrigado por essa oportunidade de estar conversando aqui com o Conselho, com todos os membros, com todos os conselheiros. Dar uma saudação especial ao nosso presidente Carlão, meu abraço. Então, também, Carlão, com a sua permissão, e saudando também, como eu falei, todos os conselheiros, conselheiras, dar um abraço especial no Pedro, né? E juntamente um abraço especial no Toniato, um abraço em vocês, Eugênio, que também está aqui com a gente. No ponto de vista nosso, do Sebrae, a gente fica feliz, viu, Pedro? E eu, se você me permitir, eu quero destacar, presidente Carlão, todos os conselheiros, dizendo o seguinte, destacando dois aspectos específicos do Espírito Santo, tá? Primeiro, a presença da Renata e do André aqui, né? Eu posso dizer para vocês que eu tenho uma crença de que eu conheço um pouco as pessoas e que eu consigo entender a índole da pessoa, o caráter da pessoa, o comprometimento da pessoa nos momentos iniciais. E assim, quando eu cheguei no Sebrae, convidei a Renata logo nos primeiros instantes para poder assumir a chefia de gabinete da DAF, e para mim é uma grande alegria, ela está liderando, né, a chefia de gabinete e toda a relação que ela tem com os gerentes, tudo que ela me ajuda. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu coloquei, viu, Pedro, Carlão, aqui para poder fazer a interface do Espírito Santo com o Sebrae Nacional, o que eu entendo que tem de melhor, tá certo, no Sebrae Nacional, do ponto de vista de competência, dedicação e tudo mais, que é a Renata. E também, obviamente, o André, né? Poucas pessoas têm a experiência que o André tem a bagagem que o André tem. Então, vocês estão aí muito bem assistidos, no meu humilde entender, com relação a essas duas interfaces. Pedro faz essa boa provocação com relação aos grupos de trabalho. Eu tenho uma crença muito, muito firmada no seguinte ponto. O comprometimento, certo? Que para mim ela é a alma de toda e qualquer iniciativa, é o comprometimento. Eu sempre digo o seguinte, eu prefiro muito mais uma pessoa que seja comprometida do que seja competente. Se puder ser os dois, ou melhor ainda. Porque o cara, quando ele é competente e ele é descompromissado, aí ele viraria uma laranja podre que meio que afeta toda a equipe. Mas um cara comprometido, mesmo que ele não seja super, hiper competente naquela determinada área, ele vai buscar a competência, ele vai buscar o aprendizado, ele vai buscar se preparar para que ele possa vir a entregar para a equipe, para a instituição que ele está ali no momento, tendo a oportunidade de contribuir. Então, eu entendo que o comprometimento é fundamental. E como é que você pode comprometer 27 Sebrais estaduais? Como é que você pode comprometer 81 dirigentes se você não os envolvê-los a todos e envolvê-las a todas no processo decisório? Porque é no momento da gente decidir, é no momento da gente debater, que a gente cria a liga e que cria o comprometimento e que cria aquele senso de pertencimento com relação às iniciativas. Então, é uma maneira que eu acredito que é fundamental da gente trabalhar, levando, discutindo com efetivamente quem vai implementar, porque as ações não são implementadas pelo Sebrae Nacional. Obviamente que muitas são, e eu entendo que deveria ser menos ainda. Eu entendo que o Sebrae Nacional deveria cada vez mais focar ali na relação e na representação institucional de todo o sistema Sebrae, ou seja, esse olhar para fora, e do ponto de vista interno, esse Sebrae em rede, que é o quê? Que é a integração de todos os Sebrais estaduais, da utilização máxima, da potencialização máxima, tá certo? De tudo que a gente puder ter de otimização interna, ok? Do ponto de vista de uma gestão, para quê? Para poder deixar o Sebrae Nacional ali, meio que entre aspas,
comendo a carne de pescoço do ponto de vista da burocracia, do ponto de vista da máquina interna, e deixar os SEBRAEs estaduais para que cada vez mais eles pudessem estar livres, que possam estar livres para tocar o coração do nosso público-alvo na ponta, que é efetivamente quem o faz. Então, isso para mim é muito claro, esse é o desenho que eu entendo que o SEBRAE nacional deve perseguir, que o sistema SEBRAE deve perseguir, e os GTs nada mais são do que uma incorporação, Pedro. Meu presidente Carlão, todos os conselheiros e conselheiras, nada mais é do que uma incorporação dessa lógica, desse pensar, né, desse raciocínio. Assim como também a gente brinca dentro do SEBRAE, que a gente, desde que a gente assumiu, que a gente está aqui para a gente disseminar a cultura do amar dentro da instituição. Por pegar esse gancho da cultura e do verbo, obviamente, amar, e da palavra amor, que é a palavra que deveria unir cada vez mais a todos nós, eu digo que a gente está desenvolvendo e implementando a cultura do amar, que é o quê? O amar é o A, primeiro, de alegria, fazer as coisas de modo mais descontraídos, né? Fazer as coisas ali onde a ludicidade possa nos ajudar a efetivamente quebrar as resistências em ambientes de alta complexidade e incerteza, que é um ambiente onde a gente trabalha no dia a dia, né? E aí depois você vem com o M de meritocracia, precisa ser cada vez mais implementado dentro do sistema SEBRAE o mérito deve ser o grande tomador das decisões, o grande balizador, o grande ali fundamentador do que efetivamente é decidido para a instituição. Depois o A de austeridade, né? O Milton Friedman, ele tinha uma máxima, né? O Milton Friedman, todos vocês conhecem melhor do que eu, nos deixou em 2006, Prêmio Nobel em 1976, mas ele tinha, dentre as várias teorias, ele dizia que a gente tinha 4 maneiras de gastar dinheiro. Ou seja, a gente gasta dinheiro nosso com nós mesmos, a gente gasta dinheiro nosso com os outros, a gente gasta dinheiro dos outros com a gente, ou a gente gasta dinheiro dos outros com os outros. No caso nosso do SEBRAE, para poder também não encher muito a todos com esses assuntos, que vocês têm uma série de pautas importantes, mas no caso nosso do SEBRAE, a gente gasta dinheiro dos outros, ou seja, é um dinheiro que não nos pertence, e a gente gasta com os outros. E quando, na teoria de Milton Friedman, ele dizia, quando a gente gasta dinheiro dos outros com os outros, a gente tem a tendência de não ser zeloso, cuidadoso, nem com o custo, nem com a qualidade do que é prestado. Então, eu digo que a gente, dentro do A da austeridade, a gente tem que mostrar para Milton Friedman, para demonstrar, por meio da nossa atuação, que nós somos uma exceção nesse tocante. Porque a gente tem que ser extremamente zeloso, porque o dinheiro não nos pertence, nós também não somos os beneficiados, o beneficiário é o nosso público-alvo na ponta, então a gente tem que se preocupar com o custo e com a qualidade do que é prestado. Por isso a gente tem a obrigação de criar uma gestão de excelência dentro do SEBRAE. Que, diga-se passagem, no meu entender, a gente está longe. Digo isso claramente em todo canto, para o presidente Carlos Médici todo dia, para o diretor Bruno Quick, meu par. A gente tem muito o que aperfeiçoar. Eu sou extremamente insatisfeito com a nossa gestão dentro do SEBRAE. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que fazer mais, porque a gente tem que fazer melhor. E quem se sentir extremamente satisfeito, achar que é o ó do Borogodó, deve estar fora de toda e qualquer instituição pública. Porque se você se acha o ó do Borogodó, é bom você ficar na sua empresa se achando o rei da cocada preta. Mas no ambiente público, ele tem que ter pessoas que não estejam satisfeitas. Porque no momento que a gente está ali plenamente satisfeito, é o momento da gente deixar a instituição e dar espaço para os outros. E o R do amar, pessoal, é o R de resultados, é o R de responsabilidade, é o R de respeito, que é ali a entrega que a gente faz na ponta e que deve ser cada vez melhor feita em todos os aspectos. Eu queria estar aqui, repetir isso, e fico sempre, viu, Pedro? Fico sempre ao dispor, toda vez que vocês quiserem conversar, trocar um pouco mais de ideias, focar cada vez mais o SEBRAE na era do cliente, colocar essa instituição cada vez mais olhando para o nosso cliente, porque se a gente viveu ali a partir de 1991, né, a era do conhecimento, né, que foi o momento ali que os investimentos em tecnologia da informação superaram os investimentos em tecnologia da produção no mundo inteiro, e também o ano em que o Papa João Paulo II, né, lançou a encíclica Centésimos Anos, comemorando 100 anos da Rerum Novarum, e o Papa João Paulo II, me lembro demais,
abro aspas, ele dizia, se antes o capital era o fator decisivo de produção, hoje o fator decisivo de produção é o homem em si, ou seja, o seu conhecimento, fecha aspas. E ali tivemos o início da era do conhecimento, nós temos agora a era do cliente. Os senhores viram informações, por exemplo, do setor de cosméticos, que até fevereiro desse ano tem 540 mil famílias no Brasil, de um total de 2 milhões, que deixaram de ter ali a sua condição, a sua possibilidade de sobreviver, porque deixaram de trabalhar nesse setor. Quantas delas voltarão? Quantas vagas ainda nesse setor e em todos os outros continuarão sendo demandadas e quantas simplesmente não serão mais demandadas, porque o mexe-mexe das pedras do tabuleiro farão com que novos encaixes aconteçam. As pessoas, de repente, encontraram outras dinâmicas para suprir suas necessidades e não serão mais nas dinâmicas que eram até o pré-Covid. Então, tudo isso está em plena ebulição, né? E dentro desse contexto todo, Pedro, o presidente Carlão, todos os amigos e amigas, nós temos que encontrar uma maneira decisiva e determinante de deixar o nosso legado. O Sebrae vai fazer 50 anos no dia 5 de julho do ano que vem. E se Deus permitir nos abençoar que todos nós possamos estar nas posições que a gente ainda se encontra e estarmos lá nessas mesmas posições, se Ele nos permitir, assim será, porque o nosso mandato vai até dezembro do ano que vem, de todos nós. Então, se Ele permitir, será uma bênção adicional. E nós temos a obrigação de deixar um legado para essa instituição. Nós temos a obrigação de termos cada vez mais dentro de nós desenvolvido e cada vez mais aguçado e cada vez mais nos alertando o senso de propósito. E o nosso propósito é, obviamente, deixar para as gerações que sucederão a gente um Brasil que seja bem melhor do que aquele que a gente recebeu e que seja também bem melhor do que qualquer um de nós jamais sonhamos com o nosso país. Que Deus nos abençoe nessa missão. Muito grato a todos. Obrigado, pessoal. Muito